Moscou, 1983. Uma limusine preta do governo, uma Volga, avança a 120 km por hora e se choca contra uma banca de jornais na Avenida Kutuzov. Do carro desce um jovem impecavelmente vestido em terno importado, de grife estrangeira. Sem pressa, tira uma agenda do bolso, faz uma ligação e, em menos de meia hora, não há mais policiais no local, nem boletim de ocorrência. O dono da banca recebe uma indenização 3 vezes maior que o prejuízo e um aconselho amigável para esquecer o incidente. O motivo? O motorista era filho de um membro do Politburo. E esse não era um caso isolado. Era o funcionamento de um sistema que, por décadas, permitia que uma elite viva acima das leis em um país que pregava a igualdade absoluta. A União Soviética se apresentava ao mundo como uma sociedade sem classes, onde todos os cidadãos eram iguais perante a lei, onde justiça e fraternidade eram os pilares de um regime exemplar. Pelo menos era isso que a propaganda oficial repetia incansavelmente. Mas, por trás da cortina de ferro, a realidade era bem outra. Dentro da engrenagem soviética, floresceu uma casta intocável, os filhos da nomenclatura, herdeiros de altos funcionários do partido, generais da KGB, ministros e diplomatas, que criaram um universo paralelo onde as leis do país não passavam de sugestões. Essa juventude dourada vivia em um mundo de armazéns exclusivos, escolas de elite e dachas luxuosas à beira de lagos reservados. Dirigiam carros que o cidadão comum só via em sonhos, vestiam roupas estrangeiras enquanto o resto da população arriscava a liberdade por um par de jeans no mercado negro. E, acima de tudo, sabiam que qualquer deslize poderia ser apagado com um simples telefonema dos pais. Os primeiros sinais desse sistema apareceram ainda na era Stalin, mas foi sob Brezhnev que a impunidade atingiu seu auge. Foi nesse período que se consolidaram as regras não escritas: tudo era permitido, desde que você pertencesse à família certa. Havia apenas uma proibição absoluta: desafiar abertamente o sistema. Nesse caso, nem mesmo as conexões mais poderosas salvariam, como lembra Nikolai Ivanov, ex-investigador do Ministério do Interior soviético. Chamávamos eles de intocáveis. Cada delegacia tinha uma lista mental de sobrenomes que não podiam ser investigados sem autorização das mais altas esferas. Não estava escrito em lugar nenhum, mas todos sabiam de cor. Se você ousasse tocar em um deles, sua carreira acabava. No melhor dos casos, você era transferido para um distrito remoto, no pior, demitido por um pretexto inventado. A história está repleta de exemplos em que esses herdeiros da elite aterrorizavam bairros inteiros de Moscou e Leningrado. Promoviam rachas noturnos pelas avenidas, destruíam vitrines de lojas e quiosques, certos de que os pais arcariam com os custos e nenhum castigo veria. Brigas em restaurantes e cinemas eram rotina, sempre sem consequências. O paradoxo. Enquanto os pais desses jovens discursavam publicamente contra a decadência ocidental e a imoralidade da juventude capitalista, à noite eles mesmos encobriam os excessos dos filhos. Essa moral dupla corrói por dentro qualquer sociedade, gerando cinismo e descrença generalizada. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 1982, quando o filho de um vice-ministro do Comércio Exterior arrasou uma loja Beriyuska, o paraíso dos produtos importados. Ele exigiu um toca-fitas japonês sem esperar na fila. Ao ser recusado pela atendente, destruiu vitrines, causando prejuízos equivalentes a vários salários médios da época. O desfecho. Em vez de ser preso, o agressor saiu impune, a funcionária foi demitida por a falta de habilidade no atendimento e a loja recebeu uma compensação de fundos misteriosos. Para entender a dimensão dessa impunidade, é preciso mergulhar na formação dessa casta privilegiada. Tudo começava no nascimento. Os filhos da nomenclatura vinham ao mundo em maternidades especiais, atendidos pelos melhores médicos do país. Cresciam em clínicas fechadas, reservadas à elite, estudavam em colégios de excelência onde o cardápio incluía caviar e presunto defumado, enquanto as escolas comuns serviam mingau de semolina. As escolas vinculadas a embaixadas eram um capítulo à parte, os filhos de diplomatas passavam anos no exterior, absorvendo costumes ocidentais, e voltavam com malas de roupas da moda, discos de bandas proibidas e um desdém absoluto pelas regras soviéticas. Esses jovens se viam como cidadãos do mundo, presos em uma realidade cinzenta que não mereciam. Valentina Petrova, professora de inglês em uma dessas escolas de elite, recorda: eles eram de outro planeta. Chegavam em Volgas pretas com motoristas, discutiam nas aulas sobre férias em Paris e Londres, enquanto os alunos comuns sonhavam com uma viagem à Bulgária.
Mas o mais perturbador era a certeza absoluta de que nenhuma punição os alcançaria. Podiam interromper aulas, agredir colegas, insultar professores e sabiam que nada aconteceria. Após a escola, o caminho já estava traçado: o Instituto Estatal de Relações Internacionais para futuros diplomatas, a Academia Militar para filhos de generais, universidades de economia para os herdeiros de ministros. As provas de admissão eram mera formalidade, a seleção real ocorria nos gabinetes, onde se analisavam os currículos dos pais. Nas universidades, essa juventude dourada formava seu próprio círculo. Tinham seus próprios grupos, suas próprias festas, suas próprias regras. Esquiavam nas montanhas do Cáucaso enquanto estudantes comuns carregavam caixas para sobreviver, passavam férias em sanatórios governamentais na Crimeia e promoviam orgias em dachas familiares inacessíveis aos mortais comuns. Os clubes e restaurantes exclusivos, como a Casa Central dos Trabalhadores da Arte, o Restaurante Aragvi ou o Hotel Nacional, eram seus domínios. Ali, era possível ver o filho do ministro da Defesa tomando uísque com a filha do presidente do Gosplan. Casamentos eram arranjados como alianças dinásticas, e destinos de pessoas comuns eram decididos nos bastidores, quando cruzavam os interesses dessa elite. Alexei Smirnov, ex-garçom do Aragvi, conta, chegavam em grupos de 10, 15 pessoas. Pediam conhaque nesse mais caro, comiam caviar às colheradas, faziam pedidos impossíveis. Uma conta podia equivaler a meses de salário médio, mas pagavam sem pestanejar. Se algo não estivesse do jeito que queriam, o escândalo era certo. Uma vez, o filho de um vice-ministro destruiu toda a louça da mesa porque o bife estava passado. O gerente se desculpou pessoalmente, enquanto o cozinheiro foi multado em um mês de salário. Mas os privilégios materiais eram apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro poder estava na rede de proteção absoluta. Esses jovens podiam faltar às aulas, reprovar em exames, promover badernas nos alojamentos, sempre havia alguém para cobri-los. Professores recebiam ligações da reitoria sugerindo que aprovassem os herdeiros, diretores fechavam os olhos para as faltas, líderes da juventude comunista abafavam os escândalos. Esse sistema gerava histórias absurdas. Em 1979, o filho de um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores roubou livros raros da biblioteca universitária, avaliados em mais de 10 mil rublos. Quando o furto foi descoberto, em vez de punir o ladrão, demitiram a bibliotecária por a negligência. O jovem, é claro, permaneceu impune. Não era apenas na universidade que esses privilégios se manifestavam de forma grotesca. O filho daquele mesmo funcionário do Ministério das Relações Exteriores, além de escapar impune pelo roubo dos livros raros, ainda recebeu uma bolsa de estudos aumentada por mérito acadêmico, a mérito que, evidentemente, não tinha nada a ver com suas notas, e tudo a ver com o sobrenome. Mas se esse caso já era escandaloso, o que ocorreu em Leningrado em 1981 beirava o absurdo surreal. Um grupo da Zolotaya Molodil, aqueles jovens dourados, intocáveis, promoveu um verdadeiro pogrom no alojamento estudantil. Janelas estilhaçadas, móveis destruídos, paredes cobertas de pichações obscenas. O prejuízo foi avaliado em dezenas de milhares de rublos. Quando a milícia chegou e reconheceu quem eram os responsáveis, nem sequer abriram um boletim de ocorrência. Na manhã seguinte, uma equipe de operários apareceu, por conta do Estado, e reconstruiu tudo como se nada tivesse acontecido. Já os estudantes que ousaram reclamar? Expulsos por a calúnia contra a juventude soviética. Esse círculo vicioso de privilégios criava uma casta à parte. Crescidos na certeza de que as leis não se aplicavam a eles, esses jovens não apenas herdavam os cargos de seus pais como reproduziam o mesmo sistema de impunidade, agora em posições ainda mais altas. Mikhail Korolev, ex-funcionário do Comitê Central da Komsomol, revelou em depoimentos como essa máquina funcionava por dentro. Vi com meus próprios olhos como filhos de elite ocupavam os melhores postos no Komsomol, viajavam a festivais internacionais, faziam estágios no exterior e, aos 30 anos, já estavam em cargos que um cidadão comum só alcançaria aos 60, se é que alcançaria. E o pior, eles acreditavam piamente que mereciam aquilo. Que eram especiais por nascimento. Mas o veneno desse sistema não corrompia apenas os Majori. Envenenava a sociedade inteira. Policiais que sabiam que denunciar um crime desses poderia custar-lhes a carreira, ou pior. Promotores que arquivavam processos antes mesmo de abri-los. Juízes que absolviam com sorrisos cúmplices. Todos se tornavam cúmplices, porque resistir significava arriscar tudo.
E foi nesse caldo de impunidade que, em fevereiro de 1983, um dos casos mais escandalosos da era Brezhnev explodiu nas páginas dos jornais antes de ser abafado com a mesma eficiência com que era conduzido. Naquela noite gelada, Andrei Sherbakov, filho de um membro do Politburo, voltava de uma festa exclusiva em uma dacha na Rubliovka. Ao volante de uma Volga preta do governo, modelo Gaz 24, símbolo de poder em 4 rodas, ele acelerou a mais de 140 km por hora pelas ruas congeladas de Moscou. Viktor Semyonov, taxista que testemunhou a cena, nunca esqueceu: eu estava parado no semáforo perto da loja TSUM quando vi a Volga vindo em contramão, faróis altos cegando todo mundo. Os carros se desviavam em pânico, até que veio o barulho do impacto. Ele arrancou um quiosque da Soyuz Pechá como se fosse de papelão. Do carro saiu um jovem em um casaco de pele caro, absolutamente tranquilo. Não se aproximou das vítimas, não tentou ajudar. Simplesmente pegou um telefone do banco do passageiro e fez uma ligação. O que se seguiu não parecia uma operação de resgate, parecia uma operação especial. Em 15 minutos, não eram policiais comuns que chegavam, mas homens de terno escuro em Volgas pretas sem identificação. Isolaram a área, dispersaram as testemunhas. A Semyonov e outros taxistas ordenaram que saíssem imediatamente. Quando um deles tentou protestar, lhe mostraram um distintivo do KGB. A atendente do quiosque, que sobreviveu por puro milagre, havia se abaixado para pegar um jornal no exato momento do impacto, foi levada em uma ambulância, mas não para um hospital público. Foi encaminhada a uma clínica fechada do 4º departamento, onde recebeu tratamento, uma indenização equivalente a 3 salários anuais e um conselho. Esqueça que isso aconteceu. A mulher mudou-se para outra cidade e jamais falou sobre aquela noite novamente. Mas a história não terminou aí. Uma semana depois, a redação do Moskovski Komsomoletes recebeu uma carta anônima com detalhes precisos do acidente. O jovem jornalista Igor Maltsev, movido pelo instinto de investigação, começou a procurar testemunhas e a pressionar a polícia de trânsito por informações. Foi quando as coincidências começaram. Primeiro, o editor-chefe o chamou para uma conversa paternal e sugeriu que ele deixasse o assunto de lado. Maltsev recusou. Então, problemas com sua registro de residência foram insinuados. Ele persistiu. Sua casa foi arrombada, roubaram apenas suas anotações e fitas com entrevistas. Quando mesmo assim não desistiu, foi atropelado justamente na porta de seu prédio. Fraturou a perna. O motorista fugiu. O caso do atropelamento misteriosamente desapareceu dos arquivos da milícia. Mas o ápice da arrogância desse sistema viria em 1981, com um episódio que entrou para a história como as corridas da Avenida Leninsky. 5 jovens, filhos de altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores, da Defesa e do KGB, decidiram brincar de quem desvia primeiro em plenas ruas de Moscou, a mais de 100 km por hora, em direção uns aos outros. O vigia noturno Alexander Kuznetsov, que presenciou a cena, contou: pensei que fosse gravação de filme. Mas não, eram eles mesmos, jogando com a morte. Na 5ª tentativa, Konstantin Ryabov, filho do vice-ministro da Defesa, desviou tarde demais. A Volga voou para a calçada e destruiu uma parada de ônibus. Por sorte, às 3 da manhã não havia ninguém no ponto. Mas o estrago foi enorme e a reação das autoridades, ainda mais. A patrulha da Polícia de Trânsito, ao ver a placa especial da Volga, série em OS, reservada à nomenclatura, nem sequer registrou o ocorrido. Meia hora depois, um coronel da milícia chegou para resolver a situação. Moradores do prédio 47 da Avenida Leninsky ainda se lembram, nos mandaram embora, disseram que era um exercício. Um homem tentou fotografar, quebraram sua câmera na nossa frente. Na manhã seguinte, a parada estava nova em folha, como se nada tivesse acontecido. Nem todos os casos, porém, podiam ser varridos para debaixo do tapete. Em 1982, um acidente chocou até mesmo os círculos mais protegidos do regime. Vitaly Gromov, filho do chefe do Departamento de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores, atropelou o acadêmico Piotr Kapitsa, um gigante da ciência soviética, laureado com prêmios estatais, figura de respeito internacional. Desta vez, não dava para fazer a vítima desaparecer. Kapitsa sobreviveu, mas ficou paralisado. E, ao contrário do que acontecia com os incomuns, ele tinha voz. O acadêmico iniciou uma batalha pública.
Escreveu cartas ao Comitê Central, exigiu um processo criminal. Colegas da Academia de Ciências o apoiaram. A pressão foi tanta que, pela primeira vez, o major foi realmente julgado. Mas o julgamento virou uma farsa. Testemunhas mudaram depoimentos, peritos aprovaram que Kapitschek havia atravessado fora da faixa. A justiça soviética, mais uma vez, cumpriu seu papel, proteger os intocáveis. A versão oficial foi absurda. Um homem de 74 anos, com pernas doentes, teria corrido pela rua para atravessar fora da faixa. Todos sabiam que era fisicamente impossível, mas isso não importava. O Major Gromov recebeu 2 anos de prisão suspensa por direção negligente. 6 meses depois, a condenação foi anulada por um bom comportamento. Se os acidentes ainda podiam ser atribuídos a descuidos ou coincidências, as brigas e destruições orquestradas pela Golden Wolf não deixavam dúvidas sobre sua real natureza. Eles agiam como donos da vida, intolerantes a qualquer contestação. Um dos episódios mais escandalosos ocorreu no lendário restaurante Aragvi, na rua Gorky, em 1979. Local de culto da boemia moscovita, frequentado por artistas, escritores, diplomatas e, claro, pelos filhos da nomenclatura. Naquela noite de outubro, um grupo de 8 pessoas celebrava o aniversário de Sergei Mikoyan, neto do lendário Anastas Mikoyan. Passada a meia-noite, depois de litros de vinho georgiano, um conflito explodiu. Na mesa ao lado, atores do teatro Taganka fizeram um comentário sobre o barulho excessivo. Vladimir Vysotsky, que estava presente, descreveria depois a cena. Eles agiam como donos do mundo, gritando canções, assediando garçonetes, jogando pão pelas paredes. Um dos diretores do teatro pediu, educadamente, que baixassem a voz. Foi o estopim. Mikoyan e seus amigos partiram para cima dos atores com socos e pontapés. Pratos voaram, cadeiras foram arremessadas, garçons correram apavorados. O diretor do restaurante tentou intervir, mas levou uma garrafa na cabeça. Alguém conseguiu ligar para a milícia. Quando os policiais chegaram e viram quem estava por trás da destruição, tudo mudou. O comandante do destacamento levou o diretor do restaurante para um canto e conversou longamente com ele. No final, o protocolo registrou uma versão surreal. Os atores do Taganka, bêbados, teriam provocado o tumulto e agredido a cidadãos pacíficos. Leonid Filatov, ator que saiu da briga com uma concussão cerebral, lembra: estávamos ensanguentados, espancados, e os policiais anotavam que éramos nós, os agressores. O diretor do restaurante, quase morto a pauladas, assentiu e confirmou a mentira. Mikoyan, à parte, fumava e sorria. Sabia que nada lhe aconteceria. E nada aconteceu. Pior, uma semana depois, os atores foram chamados ao teatro e aconselhados a não falar sobre o incidente, sob risco de problemas para o repertório da Taganka, já na mira das autoridades. A história foi abafada, mas o Aragvi não foi um caso isolado. Em 1982, um escândalo semelhante explodiu na Casa do Cinema. Durante uma exibição fechada de um filme francês, um grupo de maiores destruiu a sala, quebraram a tela, rasgaram as poltronas com facas. O cineasta Eldar Riazanol, testemunha do fato, não acreditava no que via. Esses jovens bárbaros destruíam tudo sem piedade. Quando a segurança tentou intervir, gritaram: "Vocês sabem quem é meu pai?" E a segurança recuou. Sabiam. Todos sabiam. Entre os vândalos estava o filho do vice-presidente do Goskino. O prejuízo foi de dezenas de milhares de rublos, mas ninguém foi punido. Pelo contrário, o diretor da Casa do Cinema foi demitido por a falta de organização do evento. No entanto, foi nos confrontos com pessoas comuns que a crueldade da Golden Wolf revelou seu pior rosto. Em 1980, no distrito de Peredelkino, próximo a Moscou, um episódio chocou até os moradores mais acostumados à violência. Um grupo de maiores invadiu uma pista de dança local. Piotr Mashimov, então com 18 anos, conta: chegaram em 3 Volgas, uns 15 homens, começaram a importunar as garotas, empurrar os rapazes. Pedimos que fossem embora, e eles sacaram cacetes e correntes. Não foi uma briga, foi uma execução. Bateram em todos que encontraram pela frente. 20 pessoas ficaram feridas, 5 hospitalizadas com traumatismos graves. O policial local tentou abrir um processo, mas recebeu uma ligação de cima.
Explicaram-lhe que, entre os agressores, estavam filhos de figuras muito influentes. Melhor esquecer o caso. O policial não obedeceu e escreveu um relatório. Um mês depois, foi transferido para outra região. Depois, demitido. Mas o auge do cinismo ocorreu em 1981, em Leningrado. Andrei Fyodorov, filho do chefe do KGB local, espancou quase até a morte um estudante da universidade de seu crime. Recusar-se a ceder o lugar na fila do buffet. A agressão foi metodicamente brutal, diante de dezenas de testemunhas. Fyodorov bateu com prazer sádico, quando a vítima caiu, continuou chutando. O professor Mikhail Danilov, que presenciou a cena, descreveu, era aterrador. Ele batia como um animal, com uma satisfação doentia. Estudantes tentaram intervir, mas Fyodorov berrou, não me toquem, ou eu mando todos vocês para a Sibéria. E todos sabiam que ele podia. Seu pai era o segundo homem mais poderoso do KGB de Leningrado. O estudante foi levado ao hospital com costelas quebradas e traumatismo craniano. Em vez de prender Fyodorov, as repressões caíram sobre as testemunhas. Estudantes foram chamados ao decanato, ameaçados de expulsão. Danilov, que formalizou uma denúncia, recebeu ameaças de demissão. No final, todas as queixas foram retiradas, e a vítima foi convidada a se transferir para outra universidade por vontade própria. Esses não eram incidentes isolados, mas um padrão. Em todo o país, os filhos da elite agiam como intocáveis, certos de que, por qualquer crime, as vítimas é que pagariam. Essa impunidade os corrompia, transformando-os em monstros morais. Mas como funcionava essa máquina de proteção? Que engrenagens eram acionadas para garantir que seus crimes ficassem sem punição? A resposta está na própria estrutura do poder soviético, onde os contatos informais valiam mais que as leis escritas. Tudo começava com uma ligação telefônica. Na nomenclatura, existia uma hierarquia não oficial dos telefonemas. Uma chamada de um membro do Politburo podia paralisar qualquer investigação. Um ministro fechava casos em escala republicana. Até um diretor de GLAV, Departamento Central, conseguia salvar um criminoso da prisão. O coronel aposentado Viktor Antonov revelou o mecanismo: tínhamos um caderno especial no departamento. Chamávamos de livro negro. Lá anotávamos todas as ligações de cima sobre incidentes. Ao lado de cada registro, uma observação: fechar, arquivar o caso, reclassificar, mudar a acusação, encontrar outro culpado, minimizar, reduzir a pena. Esse caderno ficava no cofre do chefe, e só 3 pessoas tinham acesso. Mas a ligação era apenas o primeiro passo. Depois, um sistema inteiro entrava em ação. Investigadores recebiam orientações não oficiais sobre como conduzir o processo. Testemunhas eram convocadas para conversas preventivas, onde lhes explicavam, com clareza, que haviam malinterpretado o ocorrido. Peritos eram pressionados a alterar laudos. Laudos técnicos eram manipulados como se fossem meros rascunhos a serem ajustados conforme a conveniência. Juízes recebiam recomendações sobre sentenças não como sugestões, mas como ordens veladas, onde a desobediência significava o fim de uma carreira. E se há um caso que exemplifica como essa máquina de impunidade funcionava, é a história do investigador Nikolai Voronov. Em 1982, Voronov foi designado para investigar a agressão brutal a um garçom no restaurante Praga, em Moscou. O agressor? O filho do vice-ministro do Comércio Exterior. Voronov, conhecido por sua integridade, reuniu depoimentos, exames médicos e provas irrefutáveis. Mas então veio o chamado do chefe do Departamento de Investigações. Sem rodeios, o superior foi direto ao ponto. Nikolai Petrovich, você é um excelente investigador. Tem uma reputação impecável. Não há arruíne por causa de um simples garçom. As palavras eram suaves, mas a ameaça, clara. Reclassifique o caso como vandalismo, encontre atenuantes, e todos sairão satisfeitos. Voronov recusou. No dia seguinte, o caso foi retirado de suas mãos e repassado a outro investigador. Um mês depois, ele foi promovido e transferido para a divisão de furtos em lojas, um rebaixamento disfarçado. Mas o pior não era a punição individual. Era o veneno que corrompia o sistema inteiro. Policiais, promotores, juízes, todos se tornavam cúmplices, uns por medo, outros por ambição.
Fechar um caso rendia prêmios, apartamentos, promoções. Manter-se íntegro. Ameaças, demissões, ou algo muito pior. A juíza Helena Kazakova, do Tribunal da Cidade de Moscou, viveu isso na pele em 1983. Em suas mãos caiu um processo de atropelamento. Um jovem motorista, em alta velocidade, derrubou um idoso na faixa de pedestres. As provas eram esmagadoras: excesso de velocidade, marcas de frenagem depois do local do acidente. Mas na véspera do julgamento, Kazakova foi convocada pelo presidente do tribunal. Sobre a mesa, uma carta do Comitê Central do CUS, com uma mensagem inequívoca. Solicitamos demonstrar humanidade com o jovem que cometeu este trágico erro. Tradução: ou ela absolvia o réu, ou sua carreira terminava ali. Kazakova escolheu um meio-termo, uma pena suspensa. Mesmo assim, o castigo veio. Pelos 5 anos seguintes, só lhe foram designados divórcios e disputas familiares. Um recado claro para os demais: não se destaque, se quiser sobreviver. E no topo dessa pirâmide de impunidade estava o KGB. Não apenas como escudo contra ameaças externas, mas como guardião dos segredos da nomenclatura. Qualquer escândalo envolvendo os filhos da elite era uma ameaça à imagem do regime. O major aposentado Oleg Smirnov revelou como funcionava esse mecanismo. Tínhamos uma unidade especial para questões delicadas. Quando algum herdeiro da elite se metia em encrenca, éramos os primeiros a chegar. Nossa missão: minimizar danos, remover testemunhas, confiscar fotos, calar jornalistas. Agíamos rápido. Eficazmente. Smirnov lembra de um caso em 1981, quando o filho de um general do KGB, bêbado, começou a atirar com a arma do pai em um restaurante, destruindo lustres. Por sorte, ninguém morreu. Em 15 minutos, a equipe do KGB já estava no local, recolheu as cápsulas, apreendeu a arma, revisou os depoimentos das testemunhas. Cada uma foi chamada para uma conversa. Vocês não viram uma troca de tiros. Viram um salve em comemoração a um aniversário. Não houve perigo. É melhor esquecer isso. Todos esqueceram. Mas havia momentos em que até esse sistema falhava, quando o crime era escandaloso demais ou quando interessava a facções ainda mais poderosas. Aí entrava em cena o castigo controlado: o réu era julgado, mas a sentença já estava acordada. Geralmente, uma pena mínima em colônias abertas, de onde saía em poucos meses por um bom comportamento. O advogado Boris Reznik, que defendeu muitos desses herdeiros, era franco. Meu trabalho não era defender no tribunal, isso era mera formalidade. O essencial era negociar antes, conversar com o promotor, o juiz, o investigador. Explicar de quem era o filho envolvido. Sugerir, com delicadeza, as consequências de uma principiedade excessiva. E sempre chegávamos a um acordo. O sistema funcionava como um relógio. Mas tinha um custo. Cada caso abafado, cada criminoso absolvido, corroía a fé do povo na justiça. O cidadão comum via: as leis eram para alguns, não para todos. E essa injustiça, silenciosa e persistente, apodrecia os alicerces do regime por dentro. Mas até nesse mundo de privilégios, havia limites. Momentos em que nem as conexões mais altas podiam salvar alguém. Isso acontecia quando o crime de um filho de papai ameaçava interesses ainda mais poderosos ou quando a política exigia um exemplo público. O caso mais retumbante ocorreu em 1982 e ficou conhecido como o caso Ocean. Igor Ocean, filho do vice-ministro da indústria pesqueira, cometeu algo tão ultrajante que até para os padrões da Zolotaya Molodil foi demais. Em sua dacha nos arredores de Moscou, ele montou um cassino clandestino para outros herdeiros da elite. Apostavam alto: moeda estrangeira, joias, relógios de luxo. Tudo ia bem até Ocean cometer um erro fatal: venceu em uma partida o filho do primeiro vice-presidente do KGB. O jovem perdeu joias de família e uma coleção de relógios suíços do pai. Quando a falta foi descoberta, o escândalo explodiu. O general-tenente do KGB Fyodor Shcherbakov lembra: foi um terremoto. O primeiro vice-presidente do KGB ordenou pessoalmente que investigássemos. Invadimos o cassino, apreendemos os registros. Descobrimos que milhões em moeda estrangeira passaram por lá. Entre os jogadores, filhos de ministros, generais, diplomatas. Mas o pior eram os cadernos de Ocean. Ele anotava tudo: quem perdeu, quanto, quando.
Aqueles papéis eram uma bomba. Dezenas de nomes da cúpula do poder estavam lá. Ocean achou que seria sua salvação. Enganou-se. Dessa vez, o regime decidiu dar um exemplo. Ocean foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por jogos de azar e operações cambiais ilegais. Mas a história não terminou aí. Seu pai, desesperado, tentou de tudo, apelou a membros do Politburo, ofereceu subornos, ameaçou vazar o material comprometedor. Nada adiantou. Pior, um mês após a sentença, o próprio ministro foi demitido por a falta de vigilância política e aposentado à força. Era uma mensagem clara para toda a nomenclatura, como explica o politólogo Sergei Karamurza. Há linhas que nem a Golden Youth pode cruzar. Não se ganha dos filhos daqueles que estão acima de você na hierarquia. Não se guarda registros que possam comprometer o sistema. E, acima de tudo, não se chantageia o poder. Outro caso emblemático aconteceu em 1983, em Leningrado. Mikhail Sokolov, filho do chefe do KGB local, se obcecou pela filha do primeiro secretário do Comitê Regional do partido. Ela o rejeitou. Ele não estava acostumado a ouvir a não. Começou a persegui-la, ameaçá-la, chantageá-la. Até que tentou sequestrá-la dentro da universidade. Os seguranças dela, sim, até as filhas da elite tinham guarda-costas, trocaram tiros com os homens de Sokolov. Por sorte, ninguém morreu. Mas o escândalo era irreversível. O primeiro secretário do OBKOM usou toda a sua influência. Ligou para Moscou, para o Comitê Central, e explicou a situação com uma versão convenientemente editada dos fatos e recebeu carte blanche para agir como bem entendesse. Sokolov foi preso, julgado por tentativa de sequestro e vandalismo, e condenado a 5 anos em regime fechado. Seu pai, um poderoso general da KGB, não pôde fazer nada. 6 meses depois, foi discretamente aposentado, removido do jogo sem alarde. Esses casos retumbantes ecoaram como um aviso entre a Golden Youth soviética. Eles entenderam a lição cruel, sua intocabilidade não era absoluta. Existiam forças capazes de esmagá-los quando conveniente. O efeito foi momentâneo, algumas cabeças quentes se acalmaram, mas o sistema seguiu intocado. Afinal, a máquina só punia os seus quando a conjuntura política exigia um sacrifício exemplar. Em 1984, após a morte de Andropov e a ascensão de Chernenko, uma purga silenciosa varreu as fileiras da KGB e do Ministério do Interior. Filhos de generais e altos funcionários, antes blindados pela impunidade, viram-se repentinamente sob investigação. O caso de Andrei Fedotov, filho de um general do MVD, foi emblemático. Em 1983, ele atropelou e matou uma mulher, fugindo do local sem prestar socorro. O caso foi abafado, como de praxe. Mas 1 ano depois, quando seu pai caiu em desgraça por sua proximidade com o círculo de Andropov, o processo foi reaberto do nada. Fedotov foi condenado a 4 anos de colônia penal. Seu pai não viveu para ver a libertação do filho, morreu de infarto, mais uma vítima colateral da política. Esses raros episódios de punição só serviam para sublinhar a regra: a Golden Youth era intocável, até que seus excessos irritassem alguém mais poderoso ou até que o momento político demandasse um bode expiatório. Fora isso, o sistema seguia seu curso, protegendo os seus e esmagando os de fora. Nos anos finais da década de 1980, o mito soviético da igualdade rachava por todos os lados. Cada novo caso de impunidade se transformava em lenda urbana, circulando dos apartamentos da nomenclatura às filas do pão, das cozinhas coletivas aos vagões lotados dos trens suburbanos. As pessoas não apenas se indignavam, elas deixavam de acreditar. Se o filho de um secretário do partido podia atropelar alguém e sair impune, por que um operário comum deveria respeitar as leis? Assim nascia o cinismo corrosivo, aquele que sibilava nos ouvidos: roube enquanto der. A desconfiança carcomia toda a pirâmide, do policial de rua ao ministro, acelerando a desintegração do Estado mais do que qualquer embargo ou ameaça externa. 40 anos se passaram, mas os sobrenomes que piscam nas lâmpadas dos paparazzi na saída de clubes VIP são familiares em qualquer capital: Moscou, Seul, Londres, Nova York. As DDK, filhas e filhos de altos funcionários, a ostentação no Instagram, os jatos privados, as investigações que somem das manchetes. Reconhece o enredo? As tecnologias mudam. A mecânica do privilégio, não.
Quando a lei se curva sob o peso das conexões ou do dinheiro, a sociedade volta a enfrentar a mesma ferrugem da desconfiança. A diferença está na velocidade. Na era digital, cada escândalo escondido vira viral em horas, e o dano reputacional muitas vezes dói mais que uma sentença judicial. Não é à toa que, em 1991, o colosso soviético desabou não por um golpe externo, mas por rachaduras internas. Porque quando uma sociedade, seja a URSS de ontem ou qualquer nação de amanhã, permite que uma elite viva por regras próprias, o cronômetro da autodestruição já começou a contar. Agora a pergunta é sua: se estivesse no poder, quebraria o ciclo de privilégios ou se acomodaria nele? Comente abaixo. A história, como sabemos, não faz provas. Ela simplesmente reescreve o roteiro, até que aprendamos a lição definitiva: a igualdade perante a lei não é um slogan. É o alicerce. Sem ele, até os impérios mais poderosos virarem pó.